O destino de Ofélia foi amor ou foi o patriarcado? E qual será o destino de Taylor Swift? Oiê, eu sou a Vicky e você está ouvindo o Aumenta um Pouquinho o Volume, um espaço dedicado à música, à literatura e, por que não, língua inglesa também. Aliás, eu disse você está ouvindo, mas pode ser que você também esteja me vendo pelo YouTube. Por via das dúvidas, me sigam em todas as plataformas. Me sigam no Spotify, se você é de Spotify. Me segue no YouTube, se você é de YouTube. E no meu Instagram também. E no TikTok, se você tiver um tempinho. Apoie a sua produtora de conteúdo local. Eu tenho 2 gatos para alimentar. Aliás, falando em gata, talvez a gente tenha alguma poluição sonora vinda da rua, porque eu tenho uma gata agora na varanda e eu não posso prender a pobre para fora, né? Enfim, vamos começar. Hoje chegou o dia da gente falar sobre The Fate of Ophelia e eu tava bastante animada para falar dessa música. Eu tenho visto algumas interpretações assim um pouco distorcidas sobre ela no meu ponto de vista, né? Vocês têm que entender que o que eu trago aqui para vocês é o meu humilde ponto de vista, a minha humilde interpretação sobre essas músicas. E sempre que a Taylor Swift toca em alguma referência literária, isso meio que destrói um pouco a sanidade mental dos acadêmicos um pouco mais ortodoxos, né? O último vídeo que eu vi foi de uma moça que estava descendo o cacete na Taylor Swift porque ela não tinha sido fiel à personagem da Ofélia. Ela não descreveu a Ofélia 100% como Shakespeare. E aí eu me pergunto, se você quer uma personagem 100% fiel ao que Shakespeare escreveu, talvez você devesse ler Shakespeare, não? Porque assim, gente, todo mundo que produz algum tipo de arte tem uma certa licença poética, não é mesmo? Então, a Taylor tem todo o direito de mesclar as suas características pessoais às características da Ofélia. E assim ela constrói uma nova narrativa, pelo menos o que eu entendo de como a arte funciona e composição funciona e etc, etc. Enfim, tenho minhas críticas sim a uma fala da Taylor Swift que vocês já sabem, porque eu já falei sobre isso, né, nas entrevistas que ela deu, quando ela fala que Ofélia ficou louca por amor, mas vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, tá? Então, vocês estão preparados? Peguem a coquinha gelada de vocês, eu não tenho coquinha, hoje eu só tenho café porque que eu preciso para sobreviver a essa segunda-feira, eu gravo toda segunda-feira, caso vocês não saibam, agora vocês estão sabendo, e enfim, aumenta um pouquinho o volume e vem comigo. A música começa com um piano que me lembrou, assim, de longe, bem vagamente, a The Manuscript, que é a última música do The Anthology, né, da era Tortured Poets Department. E também esse piano é bem ominoso, né, me faz pensar que alguma tragédia está prestes a acontecer. E aí, do nada, entra lá um sintetizador e a vibe da música muda completamente, ela fica super alegre, super expansiva. E ela entra com o primeiro verso, onde ela fala: ouvi você me chamar no megafone, você quer me ver a sós? E aqui ela já falou sobre isso, ela faz referência à maneira como o Travis chamou a atenção dela, né? Ele poderia ter falado, quer dizer, ter feito isso de uma maneira um pouco mais reservada, um pouco mais discreta, mas ele tornou isso muito público, né? E o que eu tenho achado muito legal dessa era até agora é como a Taylor está vocal, de fato, sobre o que acontece nos bastidores, que era a intenção do álbum, não é isso? E é muito interessante saber a perspectiva dela sobre as músicas, mas principalmente sobre esse relacionamento e aqui em específico sobre esse cortejo. E aí como o Travis tornou isso muito público, como ela falou, né, he made it everybody's business. Daí vem a imagem do megafone, que é esse objeto que é muito comum no showbiz, é uma coisa que você usa para dar um comando, chamar a atenção. E aqui me faz pensar também que a partir disso, ela coloca um pouco de poder na mão desse par romântico também. Ela fala sobre isso mais adiante na música, mas eu já vou chegar lá, tá? Ela continua: diz a lenda que você é um piromaníaco e tanto. Você acende o fósforo só para ver explodir. Ela continua dando mais contexto sobre esse par romântico e aqui ela diz que ele é como um piromaníaco, que é uma pessoa que causa incêndio, uma pessoa que tem uma fascinação pelo fogo. E isso corrobora com tudo que ela já falou até agora sobre o Travis e a personalidade dele, né? Ela disse que ele é um ponto de exclamação ambulante, a alma de todas as festas e uma pessoa que realmente tem uma personalidade muito luminosa. E a gente não pode esquecer que eles usam o TNT como um apelido de casal, né? Digamos assim. O TNT, um explosivo. E o fato de ele chamar a atenção dela publicamente demonstra que ele não tem medo
das consequências dos seus próprios atos, né? Ele sabia que poderia ser algo arriscado, alvo de julgamentos, mas ele fez mesmo assim. E ela segue com: e se você nunca tivesse vindo por mim, eu talvez tivesse me afogado na melancolia. Eu já comentei sobre isso antes, mas eu achei que essa música é uma ponte perfeita entre mundos, entre Tortured Poets e Showgirl. Ela começa para mim, tá? Lembrem que eu estou dando simplesmente a minha humilde impressão e interpretação sobre o álbum. Ela começa vibrando quase no mesmo tonzinho de Tortured Poets, né? Com um piano que é mais melancólico, tá mais em primeiro plano. E aí depois ela puxa para um oposto, que é quando entra com os sintetizadores, né? Para um ritmo muito mais vibrante. E aí o piano cai lá pro fundo da música. E nessa linha aqui que eu acabei de citar, ela aborda diretamente a melancolia tão característica de Tortured Poets Department e faz um jogo de imagem, né? Ela se afoga, como Ofélia se afogou, mas não no rio, e sim na melancolia, que é esse sentimento que foi tão avassalador por um momento da sua vida. E a melancolia também é uma característica do quadro A Morte de Ofélia, que é uma pintura do século XIX, a qual ela faz referência no começo do vídeo. Esse vídeo de Ofélia tá perfeito. Eu acho que foi um dos vídeos mais legais que ela já fez. Ouso dizer que é o meu favorito até agora. Ainda falando sobre o vídeo, né? Logo depois essa pintura ganha vida, que é justamente quando a Taylor se levanta, né? E pouco a pouco ela vai mostrando o set de filmagem pra gente. E essa é parte do seu salvamento, né? Eu acho que também se conectar com a arte, além de se conectar com o amor, fez parte do seu salvamento. E quando ela finalmente sai da inércia provocada por uma tristeza muito grande. E essa linha também me faz pensar no contexto de contos de fada, que não é nada surpreendente para Taylor Swift, né? Onde um príncipe sempre vai em direção à princesa no castelo, na torre, e é o que ela fala logo em seguida, que é: todo esse tempo eu fiquei sozinha na minha torre. Já comentei também que o motivo da torre não é algo incomum para ela, né? A torre apareceu em 2 momentos de Tortured Poets Department. Primeiro na música The Albatross e também em Cassandra. Em The Albatross, ela fala sobre como esse julgamento alheio resultou no seu isolamento em uma torre. Eu vou colocar a letra aqui para vocês lembrarem. Então aí a gente tem essa ideia de um isolamento que foi imposto por causas externas, por outras pessoas, né? Já em Cassandra, ela fala que ela estava numa torre tecendo pesadelos. Dessa vez dá a entender que ela está num exílio autoimposto, porque ninguém acreditava nas coisas que ela dizia, então ela preferiu se calar e se isolar. Enfim. Então, quando ela estava lá isolada nessa torre, esse par romântico chegou, depois de muito tempo honing his powers, né, afiando os seus poderes, e a salvou do destino de Ofélia, que foi a morte. De novo, uma morte metafórica. Agora, pausa pra gente entrar na literatura. Não tem como a gente não falar de literatura se a gente está falando de The Fate of Ophelia, né? Inclusive, eu comecei a reler Shakespeare depois de muitos anos. A primeira vez que eu li Shakespeare, eu estava na faculdade. E eu confesso para vocês que não absorvi muita coisa, mas obviamente estou relendo Shakespeare pra gente discutir um pouquinho mais sobre a personagem Ofélia de Shakespeare, tá? Não de Taylor Swift. E não seremos tão obtusos a ponto de pensar que ela precisa descrever Ofélia com perfeição nessa música, porque não é a intenção dela. A gente já sabe que a Taylor ama explorar heroínas trágicas nas suas músicas, né? A gente tem aqui muitas figuras femininas que vão despertar curiosidade, empatia, surpresa, que foi o caso de Clara Bow, de Rebecca Harkness e muitas outras por aí. E Ofélia é uma dessas heroínas, né, que de fato cumpre o fim desastroso que se espera de uma tragédia, porque tragédias costumam abordar esses aspectos mais difíceis, mais custosos do ser humano, né? O sofrimento humano e a questão do destino também. E Ofélia é uma personagem muito intrigante porque o papel dela está condicionado ao papel de 3 homens. E quem são esses homens? Laertes, o irmão da Ofélia, Polônio, o pai da Ofélia e, claro, Hamlet. Então, todas as ações de Ofélia estão condicionadas a esses 3 homens, e as lentes através das quais a gente entende Ofélia no primeiro momento também está condicionada a esse ambiente fundamentado em valores patriarcais. Saúde, minha filha, que Calho espirrou, vocês conseguiram ver?
que faz com que Ofélia ou seja infantilizada ou seja sexualizada. Na primeira aparição de Ofélia, ato 1, cena 3, a gente já tem um gostinho amargo de como é essa vida de Ofélia, porque a gente tem lá Laertes falando com ela igual uma cobrinha para ela não acreditar no amor de Hamlet, porque como Hamlet é um príncipe, né, como príncipe ele não é dono da vida amorosa dele, e as ações dele são frutos de impulso e não de amor. E aí logo depois chega o pai domina ali a conversa, ele fala mais um monte, e a conclusão que a gente tira logo de início é de que Ofélia não pode ter uma opinião, apesar de que Ofélia dá uma alfinetada em Laertes nessa primeira parte aí, que é gostosa, é gostosa. Mas enfim, a gente entende que Ofélia não pode muito bem ter uma opinião, né? Então ela só assente, ela cede e ela cumpre o que é dito pelo pai e pelo irmão. A gente poderia simplesmente interpretar que Ofélia é uma mulher extremamente submissa, mas a gente precisa levar em consideração o contexto da corte, né, e como o patriarcado vai exercendo seu domínio através de praticamente todas as faculdades de uma mulher, né? Então, Ofélia é constantemente exposta aos desejos e aos delírios desses homens, né? E conforme Hamlet vai ficando cada vez mais errático ao longo da história, porque, enfim, pela morte do pai dele, por conta do casamento da mãe com o tio, ela também vai ficando mais ansiosa e a loucura dela encontra esse apogeu quando o pai dela morre. E a minha questão com a Taylor não foi como ela usou a personagem na narrativa, acho que tá ótimo como ela fez isso. O meu problema foi como ela reduziu a personagem nas entrevistas, quando ela fala assim, você conhece Ofélia? Ofélia é uma personagem que ficou louca por amor. Existem muitos debates sobre Ofélia, sobre o fim que Ofélia levou, mas o que a gente pode atestar é que não foi só por amor que Ofélia ficou maluca, né? Como eu já falei, foi um acúmulo de coisas, um acúmulo de pressões, foi o peso daquela vida na corte, foram as expectativas que ela precisava cumprir ali dentro, foi a maneira como ela foi tratada por esses 3 homens da vida dela que levaram a esse desequilíbrio que culmina na famosa cena 5 do ato 4, quando ela começa a cantar coisas totalmente desconexas e começa a atirar flores no rio e cada flor vai ter um significado diferente, tem um simbolismo diferente. O que acontece é que ela encontra esse fim trágico nas águas do rio e esse ato pode ser interpretado como Ofélia finalmente reganhando agência sobre a sua própria vida e sobre o seu próprio destino, né? Então, a Taylor nessa música ela vai reescrever o destino de Ofélia, usa Ofélia como a base da sua própria personagem, onde ela vai colocar também a sua perspectiva em cima disso, né? Então, ela dá uma nova oportunidade para Ofélia através das suas lentes, né? E com isso ela vai fazer uma ponte, na minha opinião, ela faz uma ponte bem interessante entre o drama e a tragédia do álbum passado e a luz desse novo álbum. Agora vamos voltar para a letra. Em seguida ela fala assim: Keep it 100 on the land, the sea, the sky. Essa foi uma expressão que ela usou no New Heights, se eu não me engano, e o Travis também usou como legenda de um dump de fotos no Instagram, fotos com a Taylor e com amigos também, né? Keep it 100 é uma gíria que significa, tipo assim, papo reto. Uma maneira muito informal de você falar assim, seja honesto, entendeu? E depois ela segue dizendo que ela vai keep 100 em relação a ele também, jurando lealdade ao compromisso dele, ao time dele e às vibes em geral. Ela também comentou sobre essa justaposição de linguagem que ela fez, né, de usar uma linguagem que talvez seja um pouco mais formal, mais acadêmica, como uma linguagem mais informal, uma coisa assim, mais gíria, né? E por isso também eu acho que o trânsito entre Tortured Poets e Showgirl foi muito bem feito com essa música. E depois ela fala, vai ser a noite em claro que você vinha sonhando. Danadinha, esse vai ser o destino de Ofélia. Não são as noites sem dormir na eternidade, juntinho de Deus, nada disso. São noites sem dormir porque eles vão estar, de amorzinho. No verso 2 é onde a Taylor vai fundir a sua imagem à imagem da própria Ofélia, quando ela fala a filha mais velha de um nobre, Ofélia vivia em fantasia. Ofélia, de fato, era filha de um nobre, né, filha de Polônio. E a Taylor, de fato, é a filha mais velha, e aqui ela ainda referencia a sua própria música nessa linha. E quando a Taylor fala que Ofélia vive em fantasia, gente, vamos lembrar, né, aqui a gente já não tá falando de Ofélia 100% Shakespeare. O blueprint é a sombra da Ofélia já na personagem da Taylor, tá?
Por favor. Fazendo isso aqui, a Taylor também se autorreferencia, né? Porque a gente sabe que ela tem essa tendência a dar uma viajada às vezes, a criar mundos muito particulares, né? E ela canta sobre isso em algumas músicas. Por exemplo, eu consigo pensar aqui em I Hate It Here, onde ela fala dos jardins secretos e nos vales lunares na mente dela. Em Right Where You Left Me, ela também fala sobre algo muito similar, que ela fala assim: ela ainda tem 23 anos na sua fantasia e também você ouviu falar daquela menina que vive em delírio? Olha aí, acho que são linhas que se conectam muito bem com essa linha particular de Ofélia, onde ela fala Ofélia vive em fantasia. Não é Ofélia, é ela. Ela na figura de Ofélia. Deu pra entender? Espero que sim. E aí ela segue com: mas o amor era uma cama fria cheia de escorpiões. O veneno roubou a sua sanidade. O que é essa cama cheia de escorpiões? Foram as relações amorosas que ela teve ao longo da vida dela. Então foram relações que pouco a pouco foram tirando a sua sanidade, assim como as relações que Ofélia mantinha com os 3 homens também foram tirando a sanidade dela. No segundo refrão, ela vai mencionar o purgatório, né? E se você nunca tivesse vindo por mim, talvez eu tivesse ficado no purgatório. Ou seja, o purgatório, esse lugar de muito sofrimento, é bem onde ela estava, onde ela escreveu as músicas de Tortured Poets. Então percebam que temos muitas ligações entre Ofélia e Tortured Poets Department. Pelo menos na minha cabeça, sim, existe muita relação. Isso faz sentido. Eu não tô ficando maluca, eu acho, ainda. E ela termina essa parte com a seguinte frase: você se enrola em mim como uma corrente coroa videira me puxando para o fogo. Possivelmente fazendo referência aqui a como Ofélia teceu uma coroa de flores, né, antes dela se jogar. Mas isso aqui simplesmente me fala que essa pessoa se aferrou a ela e os dois vão juntos para o fogo. Não o fogo do inferno, mas do amor. Enfim, a gente chega numa ponte que é bastante enxutinha, né? Ela se repete. Ela que retoma o mundo que ela criou em I Hate It Here. Ela usa de novo o motivo da chave, porque nessa música ela fala que só ela tem a chave de acesso para esse mundo interior, né? Já aqui em Ophelia, ela fala que agora ela compartilha essa chave com o seu par romântico. 10 de 10. The Fate of Ophelia foi um grandíssimo acerto nesse álbum. Foi uma excelente primeira música. Para mim, uma ponte fantástica entre Tortured Poets e Life of a Showgirl. Foi uma surpresa para mim pela sonoridade. Começou de uma maneira, terminou de outra completamente diferente. Eu sei que a gente já falou sobre as nossas expectativas em outros vídeos, né? Talvez. Mas aqui ela reescreveu de uma maneira brilhante o destino de uma personagem trágica e dá aí um final feliz que acho que todo mundo espera de uma história. Todo mundo espera um final feliz. Ai, mas não é coerente com a realidade. Gente, dane-se a realidade. Tô falando de ficção. Não quero ver ninguém sofrendo em ficção. E é isso. Talvez eu devesse ter explorado um pouco mais o vídeo de Ofélia. Talvez, porque esse é um vídeo maravilhoso, que eu acho que tem muitas camadas aí. Ela já falou que tem vários easter eggs nesse vídeo, mas talvez isso tenha que ficar para uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Quero saber qual é a opinião de vocês sobre The Fate of Ophelia, se ela acertou mesmo nesse lead. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e me sigam aqui no YouTube, no Spotify, lá no Instagram. E um beijo e vejo vocês no próximo.